Oi galera, paz do Senhor, beleza? Mais uma vez aqui com vocês para conversar um pouquinho a respeito da nossa lição de hoje, a nossa lição 10, né? Trocando uma ideia, né? E hoje, literalmente, hoje eu vou ter uma participação extraordinária aqui com a gente. Eu espero que vocês gostem, né? Tá sendo um suspense e assim, a nossa intenção foi realmente trazer uma pessoa do agrado de vocês, que vocês gostam e interagem bastante com ele. Eu tenho a grande satisfação de estar aqui comigo hoje, trocando uma ideia, o meu amigo, irmão e Cristo, Igor Teixeira. Cerqueira. Meus irmãos, paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você for assistir esse vídeo. É um prazer estar aqui com vocês nesse domingo tão abençoado, onde nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus, né, meu amigo? Isso, meu Vamos querido. falar sobre... Hoje falar? pode falar. Vamos falar sobre Gideão, né? Esse cara tão espetacular da Bíblia, com uma história tão poderosa. E o nosso desejo, a gente vem conversando já durante a semana, é que você seja impactado por essa aula. Amém. A nossa intenção é que ela agregue para a sua vida. É que você pegue, colha do que a gente vai conversar aqui e traga para você e você coloque em prática. Esse é o nosso objetivo. Os objetivos de todas as nossas videoaulas são esses, que você ouça, colha aquilo que seja primordial para você e coloque em prática. E hoje, assim, é muito gratificante ter o Igor aqui conosco para conversar a respeito, né, de Gideão com a gente. A nossa referência bíblica, né, sobre a lição de hoje, ela está em Juízes 6. Eu vou ler só 2 versículos, tá? Juízes 6, o versículo 8 e 9. E que diz assim: Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. E eu os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. Galera, hoje, Gideão é um cara que não foi sucessor de Josué, né? Ele foi um dos juízes, não é isso? Isso, correto. E assim, o que é muito legal é que Gideão, ele estava assim, na dele, tranquilo. Né? Eu não esperava que isso fosse ocorrer. Não imaginava que não imaginaria o que Deus estava colocando na vida dele. E assim, e o mais legal de tudo é que Israel estava passando por um momento complicado, né? Ele estava sofrendo na mão dos medianitas, e aquele momento Deus usou a vida de Gideão para fazer a diferença no povo de Israel. E é basicamente isso que a gente vai conversar aqui. Então, cara, deixa eu te fazer uma pergunta, Igor, mediante a tudo isso que a gente está falando. Antes de mais nada, deixa eu só falar para eles o que significa o nome Gideão. É o que derruba o inimigo. Na realidade, Gideão significa destruidor, não é isso? Então vamos lá. Gideão, ele estava muito tranquilo na dele, né? Estava despreocupado, só que Israel estava sendo oprimido naquele tempo. E aí Deus convoca Gideão para uma conversa particular, ele e o anjo, né? E Deus fala para ele qual o projeto que ele tinha para ele naquele momento. Só que antes de chegar nesse detalhe, eu queria te fazer um questionamento. A nossa mente, ela está muito voltada, assim, a gente está muito condicionado para as nossas questões do dia a dia, né? A gente está acomodado, né? Muitas das vezes com a nossa mesmice, assim talvez como Gideão estivesse naquele momento. A pergunta que eu tenho para fazer para você: por que a gente tem uma grande dificuldade de aceitar a mudança? Por que naquele momento Gideão, quando viu assim, ficou meio atônito com isso? O chamado que Deus fez para ele, por que é difícil para a gente aceitar isso, uma mudança? Né? A gente está tão na nossa, tranquilo, de repente a gente, sofre um impacto e tem que mudar tudo. Por que isso é complicado pra gente? Eu acredito, Alessandro, e toda a galera aí de casa, que o plano de Deus, eu acredito, e a palavra diz isso, né? Os pensamentos do Senhor, os sonhos de Deus para nós, estão muito além do que nós podemos imaginar. Sim. O contexto que Gideão estava inserido era um contexto de pobreza, o povo havia pecado, o verso de número 1 começa dizendo isso, eles fizeram mal ao que era aos olhos do Senhor, e isso trouxe uma consequência, né? Então Deus, ele entra no contexto de Gideão, muda toda a história de Gideão e traz ele para a realidade de Deus. Fala, você vai libertar
o meu povo das mãos dos midianitas. Cara, isso para alguém que vivia no contexto que Gideão vivia, era uma mudança radical. Gideão nunca podia imaginar que ele seria o libertador. Mas, o Alessandro, é o que eu disse aqui, nós precisamos voltar no verso de Isaías, quando diz que os pensamentos do Senhor são mais altos que o nosso. Sim. A mudança que Deus tem para nós, a mudança que Deus quer proporcionar para nós, nunca vai ser tão grande que nós não consigamos cumprir. A palavra de Deus, ela nunca vai ser impossível para nós vivermos. Eu acredito muito, Alessandro, que Deus ele tem para nós os sonhos dele. Nós não podemos usar Deus para os nossos sonhos. Nós podemos deixar Deus nos usar para os sonhos dele. E para nós entrarmos no sonho de Deus, algumas coisas da nossa vida vão ter que sair. Algumas realidades vão ter que ser mudadas. Então, a dificuldade na mudança, ela consiste em que nós somos seres humanos, limitados, falhos. Se há 10 anos atrás, não vou longe não, há 16 anos atrás, alguém me dissesse que eu estaria na Igreja Metodista Wesleyana da Mantiqueira, ensinando ou falando da palavra de Deus com o Alessandro para essa galera, eu não acreditaria. Sim. Porque o meu contexto de 16 anos atrás era o filho de uma mãe de santo que morava em São Paulo, numa vida totalmente miserável, mas quando Deus olha pra gente, Deus não olha o Igor naquele momento, Deus não olha o Igor de 16 anos atrás, Deus olha o Igor de hoje. Então, com o Igor de hoje, Deus trabalhou naquele momento. Porque eu não sabia onde eu ia chegar, mas Deus sabia. Então, o que vocês precisam entender, vocês estão em casa? Que a nossa realidade nunca vai condizer com a promessa que Deus fez. A promessa de Deus sempre está na prateleira de cima. A promessa de Deus está sempre além. É isso que você precisa entender. E como é que eu faço para alcançar ele? Você precisa aceitar a mudança que Deus tem para você, sem dúvida. Então, eu acho que a nossa dificuldade é pela limitação de pensamento nosso, a limitação de visão. Infelizmente, nós como ser humano somos muito limitados. A galera que está em casa, tem gente que está ouvindo agora, está nos vendo agora, que tem promessa, tem chamado, Deus tem coisa na tua vida, você sabe disso, só que a gente não consegue acreditar. Parece que a nossa mente, ela não consegue acompanhar. Só que a gente precisa fazer, o que a gente precisa entender é o que Gideão falava para Deus, Senhor, como que eu vou fazer isso se eu estou nessa condição? Gideão sempre colocava Deus no parâmetro dele, e não é assim. É eu que entro no parâmetro de Deus. Senhor, a minha família é menor, Senhor, a minha família é isso. Não, meu amigo, não. A tua família é menor, mas o Deus que está te chamando é muito grande. Exato. O Deus que está te chamando é muito poderoso. Então, para você que está em casa, você que está nos assistindo, se encaixe no parâmetro de Deus. E a mudança que vier vai ter uma certa dificuldade, vai ser um pouco difícil de início, mas você vai chegar no lugar que Deus prometeu para você, com certeza. Amém. Cara, assim, deixa eu te falar uma pergunta, fazer outra pergunta aí. Israel estava passando por um problema muito complicado naquela época, né? Ele estava sofrendo, né? Os midianitas estavam arrancando tudo deles, todo o seu trigo, todos os seus gados, tudo que eles estavam produzindo, os midianitas estavam tirando deles. Por quê? Qual foi a consequência disso tudo para que Israel estivesse passando por esse momento? Para chegar nesse ponto. Porque assim, Deus fez uma promessa para eles, tirou, vendo lá, desde Moisés, livrou, passou por tudo isso, Josué, chegou lá, pum, Canaã, terra prometida. Aí os caras entram ali e começam o cativo. Por que isso foi tão difícil para Israel, nesse contexto aí? Olha, se me permite, eu queria ler um versículo aqui, ainda em Juízes capítulo 6, verso 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Isso. Aqui está a chave do negócio. Exatamente. Alessandro, pecado. Irmão, pecado é uma desgraça. O pecado trava a nossa vida. Se você escolher viver uma vida de pecado, eu preciso dizer, você vai viver perdendo a tua colheita, porque é o que eles viviam. Exatamente. A revista diz aí que eles eram um povo nômade, né, que vinha para tirar a colheita. Você percebe? Eu passo por isso na minha vida até hoje, já passei de maneira mais veemente quando eu era adolescente, hoje passo ainda mais em outros quesitos. Por exemplo, quando a gente peca, Alessandro, e pede perdão ao Senhor, faz uma oração, vem ao culto, se derrama diante do Senhor, mas no outro dia a gente volta no mesmo pecado. Possivelmente você não se arrependeu, você teve um remorso. Foi isso que Israel teve.
Israel não tinha se arrependido de fato. Israel tinha remorso. Tanto é que eles retornam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Peraí, viu tanto. É o que você falou. Viu tanta coisa, viu Deus fazer tanta coisa. Viu os cavaleiros de Faraó ser afogados. Viu Deus derrotar o Faraó. Viu passando no meio o Jordão se abrindo, eles passando no meio. Viu o Mar Vermelho se abrindo, eles passando. Como que ainda consegue fazer o que é mal aos olhos do Senhor? Então, o pecado, ele destrói a nossa vida. E perceba, Deus, porque a revista fala isso e é verdade, o afastamento de Deus vai causar o achegamento de alguém. Isso. Se Deus sai, alguma outra força vai se apresentar. Então, Isaías já falava isso. Os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Então, toda vez que a gente peca, Deus se afasta. E, infelizmente, tem gente sendo entregue na mão do diabo. Não é que Deus entregou, é que você se afastou. E quando você se afasta, Jesus fala isso nos evangelhos, você está propício a demônios. É Jesus que disse isso. Quando o Espírito Santo sai, quando o Espírito Santo não faz a limpeza na casa, aquele demônio que perturbava a nossa vida, ele volta de mais sede. Então, a verdade é a seguinte, Alessandro, eu acredito que o pecado tem sido o fator central de destruição para a nossa vida. Qual o conselho que você dá aí? O que você vive? O que o Alessandro vive? Irmão, vida de renúncia. Não tem outro caminho. Ou a gente renuncia, ou a gente todo dia mata a nossa carne, ou todo dia eu preciso todo dia acordar de manhã, olhar para o Igor aqui e dizer, olha, você vai adorar a Deus. Você não vai viver a vontade da tua carne. Eu acredito que quando nós vivemos essa vida, claro, eu não estou dizendo que você não vai errar. Você vai errar, você vai cair, você vai pecar, porque você é ser humano. Agora, o grande segredo mora onde? No arrependimento. Uma vida de arrependimento, de jejum, de oração, ela move o céu a nosso favor, sem dúvida. Isso é muito bom. Para mim é muito gratificante ouvir você falar isso, porque assim, a gente conversa muito com eles, sabe? E é um ponto que a gente toca muito para eles em relação a isso, é basicamente isso. Cara, não adianta, a gente vem, a gente tá aqui, a gente, né, quando terminar tudo isso, as coisas vão voltar ao normal, a gente vai estar junto novamente, e aí aquele fogo vai reacender novamente, mas só que independente disso, você não pode esquecer quem você é. Você não pode esquecer o que você propôs perante o Senhor. E para que Deus honre a sua vida, você tem que fazer jus disso. Exatamente. Você não pode condicionar a situação que você vive. Israel, ele estava condicionando o contexto naquele momento. Isso aí. Eles foram tirados daquele tempo, eles passaram por muitas coisas legais. Deus abençoou eles o tempo todo, e quando chegou na hora de Israel honrar ao Senhor e ser grato a Ele, Israel falou assim, não, agora eu vou pecar, pô. Agora chegou a minha hora. Então, galera, isso é incondicional, não crie subterfúgios, coisinhas, detalhezinhos para vocês acharem que vocês têm direito a pecar. A gente conversou isso na lição passada. Você não tem direito. Seja grato ao Senhor, honre a Deus, não deixe que o pecado tome conta da sua vida e destrua você. Porque, o que é engraçado aqui, antes de Gideão entrar, foram 7 anos só. Exatamente. Mas tem contextos aí que são 40 anos. Sim. 40 anos de pecado. 40 anos no perrengue. Então, por favor, não paguem para ver. Exatamente. Não paguem para ver até que ponto vocês vão conseguir lidar com a situação. Todo pecado tem consequências. Exatamente. Não adianta achar que você vai pecar e ter uma vida de paz. Não vai. Não vai. O pecado, ele é como uma fatura de cartão. É igual um cartão de crédito, né? Você vai usando, vai comprando, uma hora a fatura chega. Isso. E vai ter que pagar ela. E às vezes você não vai ter grana para pagar. Não vai pagar, não. Vamos lá, filhão. Vamos lá. O tópico 2 é um papo reto. Cara, dentro desse tópico, eu separei 2 questões que eu achei bem legais. Se você também tiver alguma coisa para acrescentar, fica à vontade. A primeira, deixa eu te falar. A pergunta é o seguinte, dentro do contexto do tópico 2. Temos que chegar sempre no ápice dos problemas para pedir ajuda a Deus? Cara, Israel estava passando por uma dificuldade monstra. 7 anos lá direto. Quando eles viram que não estava aguentando mais, Senhor, perdoa. Será que a gente vai ser sempre assim com a gente? Eu não consigo me aproximar de Deus sem estar nesse problemaço, sem estar passando por uma dificuldade monstra. Por que eu não consigo ser correto aos olhos do Senhor numa vida normal, íntegra? É necessário? Será que isso aí é uma origem que nós pegamos dele? Às vezes eu fico pensando nisso, sabia? Israel vacilar, pedia perdão. Vacilar, pedia perdão. Davi pedia perdão. Será que primeiro eu vou ter que pagar primeiro para depois eu
entendeu? A história é a mesma, só mudou o endereço. Exatamente. Hoje em dia, infelizmente, a gente vive da mesma forma, a igreja, de modo geral, vive da mesma forma, mas eu acredito, Alessandro, isso eu tô falando de mim também, não tô aqui dando uma de Superman evangélico, não, eu também sou assim. Mas eu acredito que existe algo que pode mudar isso. O que, Igor? Intimidade com Deus. Rapaz, olha, eu quando aceitei Jesus, Alessandro, eu tinha muita dificuldade de orar, de buscar Deus, e, sabe? Eu acho que aquela dificuldade que todo mundo passa, isso é normal. Mas eu acredito muito que a intimidade com Deus, ela é gerada. Isso não cai do céu. Não dá para ser, comecei agora, amanhã, não. Isso vem de uma caminhada. Então, o que você precisa fazer hoje? É criar uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de entrega, uma vida de jejum, de oração, uma vida no altar. Porque quando o dia mal chegar, isso o apóstolo Paulo fala, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que estejais preparado para o dia mal. O que Paulo está dizendo? Que vida com Deus não começa de um dia para o outro, irmão. Vida com Deus, a gente tem que semear, você tem que cultivar, você tem que todo dia, é como uma planta, todo dia você tem que largar. Você não acorda com vida com Deus. Exatamente, você não acorda, acordei, caí do céu, tô aqui. Não, irmão. Então, qual é o meu conselho? Eu tenho isso, uma rotina de busca, uma rotina de adoração. O que é isso, Igor? É acordar de manhã, primeira coisa, eu dobro meu joelho. Eu não falo com ninguém de manhã se eu não falar primeiro com Deus. Amém. Não falo nem com a minha esposa, nem bom dia pra minha esposa. Dobro o joelho. E tem dia, varão, que a carne grita. Porque eu acordo todo dia 5h30 da manhã pra levar minha esposa pro trabalho. Tem dia, meu amigo, que eu acordo com tanto sono que eu não quero dobrar o joelho pra falar com Deus. Só que eu me obrigo. Eu falo, não, tem que seja 1 minuto. Eu tenho que dobrar o joelho para dizer, Senhor, obrigado. Amém. Obrigado por esse dia, obrigado pela minha vida. Me reveste com a tua graça, teu poder, tô indo pra luta, me guarda, me dá livramento, não me deixa cair. Aí, durante o dia, você vai orando, falando com Deus, louvor, ouvindo o louvorzinho no fone, buscando a presença de Deus. Quando chegar à noite, irmão, busca o Senhor de novo, leitura da palavra, um jejum. Rapaz, isso não mata ninguém, pelo contrário, isso nos edifica, isso nos levanta. O apóstolo Paulo diz que nós somos santificados pelo poder da palavra e da oração. O problema é que a gente, me perdoe, eu não estou aqui dizendo que é pecado, só estou dizendo que a gente gasta tempo com coisa que não é para gastar. A gente quer ser edificado na live da Marília Mendonça, a gente quer ser edificado na live da Anitta, e não tem edificação lá para você. No Netflix não tem edificação. Não. E quem vence a luta da carne e do espírito? Quem você alimenta mais? O cara passa o dia inteiro falando besteira, ouvindo besteira, andando com quem não deve, e acha que vai ser cheio de Deus? Não vai. Quando chegar numa situação dessa, você vai estar quebrado, não tem intimidade com Deus e tem que fazer igual Israel. Agora, diferente se você cultiva uma vida de intimidade. Eu não estou dizendo que você não vai cair, você não vai pecar, você vai. Mas o apóstolo Pedro disse, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, vocês estão advogados no céu. Assim, a grande questão que a gente está tentando falar para vocês é o seguinte, que não é dizer que vocês vão ser super-homens ou super-mulheres ou super-boys ou super... nada disso. A probabilidade do erro existe? Existe sim. Israel errou? Israel errou sim. Mas só que a nossa conversa aqui é para que você não precise chegar nesse ápice, nesse desespero de estar com a corda no pescoço, esgoelado, pedindo socorro. Segredo? Faça isso que ele está falando. Tenha essa vida. Cultive isso para que você não precise estar com a corda no pescoço. E quantos a gente tem na igreja, Alessandro, que vivem dessa forma? Vive com a corda no pescoço. Exatamente. Vive com o pecado entalado na garganta, vive com um grito que quer soltar. Eu tenho gente na minha igreja que eu trato lá, que se corta, que vive uma vida desesperada. Por quê? Porque o cara pensa que ele não consegue servir a Deus. Não é que ele não consegue. Não é que servir a Deus é pesado. É que a gente não faz esforço. É por isso que Deus disse para Josué, esforça-te e tem bom ânimo, porque vida com Deus, irmão, é esforço. Vida com Deus, Jesus nunca disse que seria fácil. Muito pelo contrário, ele disse, no mundo vocês vão ter aflições. Então a gente tem aflição, tem que negar a carne todo dia? Tem. E nunca pense que vida com Deus não é para você. Vida com Deus é só para o pastor Aguinaldo, vida com Deus é só para o Alessandro. Não, irmão, vida com Deus é para todos nós. Ninguém tem monopólio da unção. Ninguém tem monopólio da vida com Deus. Todos nós temos acesso a Deus. O véu se rasgou. Você precisa buscar isso e você precisa colocar foco nisso. Tirar o foco daquilo que é do mundo. Eu sei que para a galera que a gente está falando, é uma galera que, infelizmente, o diabo vem com força, vem com sede, mas existe um escape para nós na presença de Deus, com certeza. E vocês serão vitoriosos em nome de Jesus. Amém. Cara, o outro ponto que eu queria falar com vocês, que eu achei também extraordinário, acho que não tem na revista deles, mas tem aqui na minha. Eu vou ler para você, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Deus não rejeitou o seu povo,
mas conteve-se enquanto eles experimentavam as consequências da sua idolatria. O final desse parágrafo é sensacional. Não podemos esperar que ele, Deus, atue por nós enquanto pecamos. Caraca. Isso aqui é pesado. Cara, a galera acha que enquanto você estiver errando, vacilando, Deus vai vir lá. Não vai. Você tem que dar um espaço para ele vir te resgatar, cara. Não vai. Há uma fala, né? Que eu não vou dizer que é bíblica porque eu não me lembro agora, mas acredito que não é, mas é uma fala muito falada no nosso meio evangélico, né? Gospel, e é uma verdade. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Exatamente. Isso aqui, irmão, é uma verdade nua e crua. Não adianta a gente, é o que eu disse aqui, não adianta a gente passar o dia inteiro falando besteira, vendo besteira, andando com quem não deve e depois achar que Deus tem algo para nós. Não tem. Ou culpar Deus por algo. Deus por algo que ele não fez. Exatamente. O problema de muita gente na igreja atual é que ele quer que Deus faça para ele o que ele nunca fez para Deus. Ele quer que Deus faça algo extraordinário, mas ele nunca fez nada extraordinário para Deus. Ele nunca deu uma oferta além daquilo que ele pode de fato dar para dizer para Deus, Senhor, tá aqui. Gideão fez isso. Gideão tira a prova com Deus, Gideão dá ofertas para Deus, porque Gideão queria uma vida extraordinária. Quando ele entende o propósito, ele fala, opa, agora eu tô sabendo por onde eu tô andando, aonde eu tô. Então, irmão, você quer viver coisas extraordinárias em Deus? Faça o extraordinário para Deus. Você quer viver o que assim você nunca viveu? Faça para Deus o que você nunca fez. Gálatas 6, versículo 7 diz, olha, não se engane, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. O que a gente colhe? Tudo que a gente planta. Se você plantar vida com Deus, se prepare. Você vai ter uma excelente colheita. Agora, passou 10, 20, 30 anos na igreja, achando que a igreja era uma brincadeira, que o pastor era um bobo. Vai colher, infelizmente você não tem nada para colher. A verdade é essa. É verdade, com certeza. Vamos lá, Filhão. O tópico 3, eu achei assim, de todos, o bem legal para mim, o jeito Deus de ser. Ele tá sensacional. Ele tá bem relacionado no que você falou e como Gideão se achava, né? Cara, eu sou o menor, no tópico 3 fala, eu sou o menor da minha casa, eu não tenho condições. Tem outras pessoas mais capazes de fazer isso. Não, Senhor, para mim isso não dá. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou tirar o seu povo dessa situação? E aí, a pergunta que eu tenho para você é o seguinte. Por que a nossa visão humana ela é sempre limitada em relação às possibilidades de Deus? Eu acho que está bem baseado em relação àquilo que você falou no começo. Sim. Né? De eu achar que o meu tempo, Alessandro, o meu tempo atual, eu não consigo ver o futuro, mas Deus vê você. E é por isso que eu acho que eu sou limitado em relação a isso. Tem um versículo, agora é Jeremias 29, eu estou procurando ele aqui, se a minha internet colaborar, a gente lê. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Alessandro, pensa bem. Você quer um fim ruim para você? Você quer terminar a tua vida de maneira ruim? Que ninguém quer. Ou o que Deus está dizendo para Jeremias? Eu sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Sabe o que acontece? Deus, ele tem pensamentos ao nosso respeito. O problema é que a gente vive uma vida, a gente tem um Deus de milagre e vive como se não tivesse. Quando eu aprendi, Alessandro, o poder desse pensamento, eu tenho um Deus de milagre e eu preciso exercer uma vida de alguém que tem um Deus de milagre. Foi onde minha mãe foi curada do câncer. Porque eu comecei a perceber que quando um milagre é contado, uma atmosfera de milagre se estabelece e novos milagres começam a acontecer. Amém. Eu falei, tá aqui o segredo da vida cristã, tá aqui o segredo para ver milagre. É isso aqui que eu preciso fazer. É crer no milagre e acreditar nos pensamentos que Deus tem para mim. Se eu acreditasse, Alessandro, nos pensamentos que eu tinha há 16 anos atrás, há 20 anos atrás, eu estaria lá em São Paulo ainda passando fome com a minha família. Só que um dia minha mãe decidiu acreditar no pensamento de Deus. O que aqui a família dizia, a família da Beth não vai dar em nada não, isso aí não vai chegar a lugar nenhum não. Só que Deus tinha pensamento diferente, entende? Então eu acredito que nós precisamos nos apegar ao poder da palavra, nós precisamos nos apegar ao poder da palavra profética. Você pode estar vivendo hoje um caos, veja a situação que o Brasil está passando, a situação que o mundo está passando. Sim. Hoje a gente olha para tudo isso e diz, irmão, é recessão econômica daqui para frente, vai ser tempo difícil, mas eu, como servo do Senhor, eu olho e digo,
Deus vai fazer um milagre no Brasil. Amém. Deus vai transformar a minha Eu nação. creio nisso. Essa pandemia não vai destruir a nossa nação. Essa pandemia não vai destruir a minha família. Essa pandemia não vai chegar na minha casa. E ainda que chegue, eu ainda acredito num Deus que livra. Eu ainda acredito num Deus que guarda. Então, eu acho, o Alessandro, a pergunta era a última que você fez agora. Da nossa limitação. Da nossa limitação. Então, eu acredito muito que essa limitação há quando nós buscamos pouco relacionamento com a palavra. Porque, Alessandro, quem tem relacionamento com a palavra, irmão, vive em outra dimensão. Vocês têm aqui o exemplo do pastor Rinaldo. A estrutura que essa igreja tem em Xerém é uma loucura, irmão. Você vem entrando em Xerém, um bairrozinho simples, quando você entra aqui na Praça da Mantiqueira, essa explosão de coisa linda. Por quê? Ele não está olhando para Xerém, ele não está olhando para o campo aqui dele, aqui, horizontal. Ele está olhando na vertical, irmão. Ele sabe do que Deus tinha para esse lugar, o que Deus tem para esse lugar e está cumprindo, está fazendo acontecer. Então, eu acredito que a nossa limitação, ela é diminuída quando nós temos relacionamento com a palavra. Porque quem anda com a palavra não consegue pensar em coisas da terra, vai sempre pensar em coisas do céu. E as coisas do céu são sempre maiores que as coisas da terra. Exatamente. Galera, assim, e o que eu queria tentar acrescentar para vocês é o seguinte: nunca achem que vocês são inferiores a ninguém ou a alguma coisa. Não botem isso na sua cabeça. Porque, assim, se Deus colocou algo no seu coração, é para você fazer. Ele não quer que outra pessoa faça. Se você recusar fazer, Gedeão poderia recusar. Exatamente. Ele poderia ter recusado. Deus deixaria de livrar Israel? Não deixaria. Ele levantaria outro. Mas se Deus colocou aquilo para você fazer, faça. Eu não sei falar. Você sabe falar. Na hora que Deus você... capacita. Cara, na hora que você tiver de o que eu disse falar... para Gideão. Gideão não é você, sou eu. Exatamente. Disse para Moisés, né? Sei o que eu vou dizer lá quando eu chegar. Diga que o grande eu sou te enviou. O eu sou te enviou. E naquele momento ali é muito interessante, porque quando Deus fala, olha, diga que o eu sou te enviou, Deus estava dizendo para Moisés, fala para o faraó que eu vou me revelar segundo a necessidade do povo. É por isso que ele fala, o eu sou. Eu sou o quê? Eu sou provisão, eu sou o teu amor, eu sou o teu afago. A tua necessidade vai ser o que eu vou ser para você. Eu resolvo tudo que você precisa. Exatamente. Eu sou o cara. É essa visão que a gente precisa ter. O eu sou está comigo. E sabe o que acontece, o Alessandro? A gente, infelizmente, parece que às vezes a gente leva uma vida, Deus está lá no céu, lá, resolvido nossos problemas, e eu estou aqui. Não, irmão. Deus é um ser real e Ele quer se relacionar com o ser humano. E esse relacionamento não é só para pastor, não é só para presbítero, esse relacionamento é para você, jovem, adolescente. Você pode mudar a história da tua família, você pode mudar a tua história de vida. Talvez o teu pai, a tua mãe, a tua família achem que você não vai chegar a lugar nenhum, talvez achem que você não vai produzir nada, mas você pode romper com essa história. Toda palavra de maldição lançada contra a tua vida, como também foi com Gideão, a partir do momento que você tem relacionamento com Deus, você pode romper essa história e chegar a lugares que você nunca imaginou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso é muito gratificante. Filhão, para a gente finalizar, eu queria deixar para eles o seguinte, fique ligado. Para fazermos a diferença no nosso mundo, precisamos permitir que Deus faça primeiro a diferença em cada um de nós. Galera, traga isso para a vida de vocês. Não se sintam inferiorizados de modo algum em nenhuma circunstância da vida de vocês. Pode ter certeza que vocês são capazes de realizar tudo aquilo que Deus tem colocado no coração de vocês. Sabe por quê? Porque Gideão, ele era um cara fora do contexto dele. Teoricamente, Gideão era um improvável para aquela situação. E eu acho muito maneiro isso, porque você pode ser um improvável aí sentado no sofá, no seu quarto, qualquer lugar que você esteja assistindo, você está achando que você é um improvável, mas Deus quer você mesmo, meu irmão. Exato. É você que Deus vai usar. E eu acho que isso é bonito, isso é bom, isso é gratificante. Cara, olha a vida desse cara. Galera, ele não é muito mais velho que vocês. Eu sou, mas 26, ele não. 26 cara, anos. você é mais novo que minha filha. Eu tenho uma filha de 28. Sério, pô. Entendeu? 26 anos. E assim, e é muito bom ver você, Igor. É um cara que tá assim... Cara, é muito bom ver você falar. Eu falo pro Caio, né? Eu falo pra galera aqui, assim, o mais importante para mim é assim, mostrar para eles que eles serão capazes de um futuro bem próximo. Com certeza. Botar a mão na minha cabeça e na mão na cabeça de quem quer que seja e trazer uma vida de promessa para a vida de cada um. Você que está assistindo, você vai fazer isso. Cara, olha para ele, entendeu? Isso é bom. Ontem ainda eu conversava com o Caio sobre isso, né? Como que a gente pode romper
com histórias do passado, com Sim. maldições hereditárias. Como que a gente pode mudar? Você está falando sobre se inferiorizar? Isso. A Bíblia diz, se eu não me engano, é o Salmo 20 ou 120, agora não consigo me recordar, mas a Bíblia diz assim, ó, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do braço forte do Senhor. Você não vai vencer pelo teu canudo, pela tua faculdade, pelo que você sabe, pela tua experiência, quando você confiar no braço forte do Senhor, somado a tudo isso que você tem, seja a faculdade, seja o estudo, seja a experiência, se prepare. Você vai chegar a lugares que você nunca imaginou. Você só não pode esquecer quem te colocou lá. Gideão não esqueceu. Gideão sabia que por ele mesmo, e ele fala isso, Senhor, eu sou o menor, minha família é a menor, eu sou o mais pobre, eu sou isso, eu sou aquilo, aquele monte de ai que ele dá para Deus, ai de mim, ai da minha família, não sei o quê. Para de vitimismo, Gideão, vai nessa tua força. E a revista, na primeira página, a revista começa com um versículo, aqui ó, levantai-vos porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Irmão, isso aqui é sensacional. Sim. Qual é a tua dificuldade hoje? Qual é o midianita que está na tua vida hoje? Eu te digo nessa manhã de domingo, levantai porque o Senhor vai entregar ele na tua mão. Amém. Dos midianitas, meu amigo, não vai sobrar nada, nem cheiro. Só vai ficar na tua memória para você lembrar, rapaz, há anos atrás eu estava assim, dia tal eu estava assado, mas o Senhor vai te livrar em nome de Jesus. E o que é mais legal de tudo, galera, assim, eu acho muito legal essa vida de Gideão, sabe por quê? Porque para Gideão conquistar tudo isso, ele não precisou de muito, não. Só de 300. Isso aí. O muito virou pouco. O muito virou pouco. O conceito de Deus, eu ia falar sobre isso e esqueci. Como o conceito de Deus é diferente, né? A gente olha e fala, não, 32 mil tá top. Como o exército que não quer 32 mil homens? Não, no exército de Deus é diferente. Exato. 300. E detalhe, vigilante. 300 com tocha, 300 com cântaro. Quando eles vão beber água, eu tive em Israel em dezembro, fui lá no local, eles tinham que, ele não podia se inclinar, tinha que pegar a água com a mão e beber, não podia, quem se inclinou e distraiu, saiu fora. Então, as distrações, elas nos tiram dos propósitos de Deus. Isso. Você precisa estar ligado nisso aqui. É por isso que eu falei sobre as lives aí que andam rolando. Cuidado com as distrações, galera. Cuidado com isso aqui, ó. Isso aqui é uma bênção quando a gente sabe usar. Quando não sabe usar, isso aqui se torna uma praga, uma maldição. Então, amigo, saiba usar o teu WhatsApp, saiba usar o teu Instagram, o teu Facebook, teu Twitter. É uma bênção. Mas se a gente não souber usar, isso aqui vira um instrumento de distração pra gente. Uma arma do mal pra sua vida, contra você. Do mal, contra exatamente. Você, exatamente. Então, assim, eu acho que a gente já conversou bastante. Eu acho que ficou bem claro para eles, né, do que eles precisam fazer e entender acerca de Gideão. E assim, eu queria, né, deixar para eles que é sempre bom estar aqui, é muito gratificante para mim ter essa oportunidade de falar mais um pouquinho para vocês. Cara, eu quero externar aqui, né, meu muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado para você, de coração, de verdade mesmo. Cara, galera, esse cara, quando eu falei com ele, na mesma hora ele topou, entendeu? Estar aqui comigo. Filhão, Deus te abençoe. Eu que agradeço. Deus abençoe sua vida. Tamo junto. Muito Toda obrigado. A galera de casa, espero que essa aula tenha edificado a tua vida, tenha te trazido uma luz sobre o teu pensamento e que você busque viver o poder da palavra de Deus. Tudo que nós estamos te ensinando aqui não teria valia se você não colocar em prática e se não fosse a palavra de Deus. Veja, não é coaching, não é aqui nada espetacular, nada que ninguém nunca falou, não é uma nova descoberta, não. É a palavra de Deus que tem 2020 anos e tem o mesmo poder de antigamente. Então você tem possibilidade de viver o poder da palavra de Deus. Eu vivo pelo poder da palavra, a Alessandra vive pelo poder da palavra, os irmãos que estão aqui vivem pelo poder da palavra, e se nós conseguimos, você também consegue, tá bom? Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu amo essa igreja, pastor Aguinaldo, a Alessandra, vocês moram no meu coração. Amém, muito cara. obrigado. Muito obrigado. Viu? Galera, ó, Deus abençoe Abração. vocês, tá? Deus abençoe a vida. Muito obrigado mesmo. Que tal dizer, ok, você permitiu que sua vida chegasse a esse ponto? Agora, assuma a responsabilidade. No momento em que são desafiados, desmoronam. No momento em que as coisas ficam difíceis, eles declaram a derrota. Não deve ser para mim,
Foi culpa deles. Se eles não fizessem isso ou me tratassem assim, então eu teria conseguido. Não. Você é fraco. Reconheça os seus erros, suas falhas. Você tem que fazer isso. Até que você olhe no espelho e reconheça que você é o problema. Você nunca será capaz de se transformar na pessoa que é capaz de alcançar todas as coisas que você quer. Pare de culpar os outros. Você é o problema. O único problema. Sua mentalidade é o problema. Sua atitude é o problema. Não é a culpa de mais ninguém. É seu. Se você quer a boa notícia, você também é a solução. Se você tem caráter, essa afirmação mudará a sua vida. Se você não tiver um personagem, você permanecerá um inimigo comum que reclama, como a maioria das outras pessoas. Você é o seu único problema. E você é a única solução. Claro, grandes coisas acontecem. Perda trágica, coisas que ninguém mereceria. Pessoas desistindo dos sonhos, pessoas cometendo suicídio. Enfim, isso não é como viver. Se você tem perspectiva, se você sabe quem você é, se você realmente aprecia tudo que você tem e acredita, tudo é como deveria ser. Todas essas grandes coisas podem ser tratadas muito melhor. Essa é a verdadeira coragem, força mental. Eu não estou dizendo que evite a dor. Dor, sofrimento, fracassos, todos fazem parte da vida de cada pessoa. Existem vários níveis de dor. Alguns sofrem mais do que outros, mas todos nós sofremos em algum nível. Alguns escolhem, consciente ou inconscientemente, viver nessa dor, e alguns decidem seguir em frente. Você merece seguir em frente. A força mental vem dessas lutas. Aumenta quando você se recusa a desistir, quando a maioria das pessoas o faz. Isso é força mental. Desculpas são para indivíduos fracos, indivíduos que não têm coração. Assuma a responsabilidade de onde você está agora e comprometa-se a fazer algo, qualquer coisa, o que for preciso para garantir que seu futuro seja melhor. Você tem a escolha, você pode dar desculpas e ficar onde está, ou piorar. Ou você pode assumir a responsabilidade, agir e chegar onde precisa ir, para onde você quer ir. O que você escolhe? Certifique-se de que sua história é de força. Certifique-se de que sua história é de alguém que se recusou a desistir. Recusou-se a ser normal. Continue. Seu futuro está te implorando. Ele está dizendo para não desistir. Ele quer você firme. Seu futuro está pedindo aquele algo a mais. Estou orgulhoso de você. Você sabe, não é fácil ir atrás de seus sonhos. Muito menos lutar contra todos os contratempos, obstáculos e opositores sobre o caminho para o seu sonho. Não é fácil. É por isso que a maioria se acomoda, mas você não é como o resto. É por isso que você está ouvindo isso. E eu só queria dizer: estou orgulhoso! Eu queria dizer isso. Não porque você precisa de um tapinha nas costas. Você é forte o suficiente para ter sucesso sem nada disso. Só para você saber que você é único. Continue fazendo sua coisa e não deixe nada, nem ninguém impedir você de atingir o objetivo que você tem. Agora é minha vez. Hora de trabalhar. Você tem que abraçar o fato de você ser diferente. Acreditar, você é capaz de mais do que o resto. Se você quiser mais, você precisa trabalhar. Se você quiser mais, você deve encontrar uma razão maior para a sua vida. Você vai continuar, porque sabe que o sucesso está chegando. Sabe que não vai parar até conseguir. Eu devo fazer isso. Eu posso fazer isso. Eu vou fazer isso. Sua razão deve ser maior do que suas desculpas. Sim, sua razão deve ser maior do que suas desculpas.
Escreva todas as grandes coisas que poderiam acontecer se você simplesmente mergulhasse nisso agora!